Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. E agora nós vamos falar de polêmica. Eita. Eu, hein? Rolou aí, nesses últimos tempos, um debate aí levantado pelo Alfredo Neto sobre o fato de a federação não testar os atletas naturais. Então significa que a federação tem todo mundo como natural até que prove o contrário? O que vocês acham disso, cara? Vocês acham que os atletas devem ser testados? Vocês acham que a federação não agiu de forma correta? Vocês acham que o Alfredo está certo em levantar esse ponto? Qual a opinião de vocês sobre isso? Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O primeiro ponto que eu vou colocar é que, que tinha no campeonato um atleta que já tinha usado, né? Então acho que isso já tem que cair por terra isso daí, porque assim, não é o fato do cara estar natural, na minha concepção, que ele pode ser considerado um atleta natural. Se for assim, eu vou competir. Eu estou 4 meses sem usar nada, então eu vou chegar e vou falar, eu quero competir nessa federação, porque eu não estou usando nada. Isso é um erro. Porque uma vez usando, ou usado, sei lá, você já sai desse time, vamos dizer assim. Não existe ex-natural, igual não existe ex-virgem, é isso? É tipo isso, né? Uma coisa eu falo assim, eu estou natural agora. Mas uma vez picado pela abelha, já era, né? Então eu achei o posicionamento dele até um certo ponto correto, dele levantar isso, né? Porque acho que tem que ter um controle. Se bate em cima disso, tem que ter uma fiscalização. Porque senão qualquer um pode chegar, um atleta desconhecido, não, nunca tomei nada. Tá bom, mas como é que você prova isso? Como que prova isso, João? Eu não sei. Para não acontecer igual era o Muscle Mania, que, ganhou o mundo. Eu mesmo já competi no Muscle Mania na época, em 2002, aqui no Brasil. Tu competiu no Muscle Mania? Competi. Para quem não conhece, é um campeonato que era considerado de natural, né, latino-americano. Aí teve uma versão brasileira, em 2002 isso. Fizeram cara. doping? Fizeram doping em ti? E não tinha isso. Só que, né, eu realmente estava. Porque o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Eu era novinho, tinha, 17, 18 anos. Aí eu, caraca, lá, natural, não sei o quê. Só que cheguei lá e vi um cara que parecia uma rocha. Eu falei, que isso, cara? Não é possível que esse cara nunca tomou nada. E ainda era uma categoria juvenil. O cara tinha cara de 45 anos. Era até 21 anos só. Mas, enfim, tudo bem. Então, tem que ter um controle, porque senão vira bagunça. Porque como a pauta hoje chama atenção e é midiática, todo mundo quer tirar uma casquinha do natural. Eu acho que muita gente vai querer. Por isso que, hoje, como eu tenho um projeto de base e tudo, a primeira coisa que eu pergunto, cara, quantos anos você tem? Já tomou alguma coisa? Não sei o quê. Qualquer coisa, não importa. Clenbuterol, T3, não quero saber. Se no máximo a tua conexão química com alguma coisa for um whey protein, eu não quero você aqui. Eu já sou curto e grosso. Se não, eu abro uma outra base e falo assim, não, agora está aberto a todo mundo, vamos fazer um trampo diferente. Porque justamente para fazer isso, uma base psicológica, mental, comportamental e etc. E voltando ao ponto ali, eu acho que ele foi peitudo, né, um moleque, botou a cara para bater, devido a uma questão que realmente alguém tinha que falar sobre. Cara, mas não é meio óbvio uma federação que promove um campeonato natural não deve testar pelo menos os campeões? Não, todos tem que ter. Para mim, todos os campeões. Para mim, os top 3 tem que ser testados. Acho que o Alfredo está simplesmente reivindicando algo que a gente espera que aconteça. Porque ele recebeu uma chamada falando que ele estava falando mentiras, né? Mas ele não foi testado, ele ganhou, acho que a categoria. E outro ponto. Correto. Pega ali, né? A gente tem mais de 10 anos de uso de hormônio. Cara, mudou o físico. Muda, não esquece. Acho que o cara tinha 1 ano e meio ou 2 que estava sem. Tá. Eu acho injusto. Cara. Tá, então, é esse sei lá, ponto que eu queria chegar. Talvez, 7 anos limpo. É difícil, cara. Então, mas porque você vai mudar a estrutura. É exatamente nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Eu percebo hoje, eu conheço o Ícaro desde que ele começou. E eu entendi que a comunidade natural se formou por atletas que nunca fizeram uso de esteroides, de hormônios, certo?
Mas a questão é a seguinte, quando a gente transporta isso para uma competição, a gente não tem ferramentas para comprovar que o cara nunca utilizou nada a vida toda. Então, cara, vai chegar um momento que vai ter que... O que o Alfredo está fazendo é correto, ele está pedindo que faça o teste nos campeões. Ele não está pedindo que... Ele não está reivindicando que o cara nunca usou nada na vida, ele está pedindo que faça o teste. Essa é a questão, como que os campeonatos naturais vão assegurar que esse cara nunca fez uso? Exato. Então, por exemplo, o que cabe às federações seriam testar os atletas, utilizar todos os exames possíveis, os mais sofisticados, que são caros pra caramba, e alguém vai ter que pagar essa conta. Exato. E para garantir que esse cara não utilizou nada, ou pelo menos nesse momento ele está limpo. Mas e o cara que já fez uso e está limpo, ele não pode competir? Qual é a opinião de vocês com relação a isso? Cara, eu acho que isso é uma questão de... Ética? Ética. Seria, acho que ética. Foi o que nem eu falei. Imagina, vamos supor que eu não tome mais nada nunca. Mentira, claro que eu vou. Mas que eu permaneça assim durante muito tempo. Aí eu chego do nada... cara, quer saber? Acho que eu vou entrar nesse campeonato aí que é de natural. Eu não acho justo. Eu não acho. Que nem o Pacho falou, muda, sabe? Né? Muda. Apesar de pode ter muito cara natural e me passar o carro. Mas mesmo assim eu não acho justo. Porque o campeonato natural, para mim, tem que ser uma pessoa que está natural e que sempre foi natural. Construiu natural. Que construiu naturalmente um físico. Que conseguiu apresentar volume, definição, proporção com artifícios completamente naturais. Isso é o que brilha os olhos quando eu vejo essa molecada nova, tipo o Ícaro, esses moleques que estão chegando, apresentando um físico da hora, e nunca utilizou nenhum artifício. Eu acho que até o olhar vai mudar quando as potências realmente começarem a olhar da maneira distinta, do tipo, isso é excelência, não que nós não somos, mas isso é uma excelência de todo um trabalho fisiológico. Porque quando você pega uma pessoa natural, que você treina, que você faz uma dieta, que você coloca ela no extremo, você está validando tudo aquilo que a gente prega. De fato. Uma coisa é a gente chegar e fazer o cut usando T3, T4, clenbuterol, mas não sei o quê. Uma coisa é você chegar no extremo só na água e no sal, e no carbo. Aí você vê a parte da fisiologia nutricional funcionando. Vai usar chave. É aí que você leva o cara no máximo. Tipo, 3 cardio por dia de 1 hora. Uma coisa é o cara tomando clenbuterol, uma coisa é um termogênico, uma coisa é só no café preto. Mas isso não é utopia, cara? Como é que, por exemplo, o negócio vai crescer tanto, como é que eles vão rastrear os atletas? Realmente isso aí vai ficar complicado. Isso vai ser um problema, porque a hora que o negócio se tornar lucrativo, não vai ser nem a questão de ter o doping, mas é burlar o doping. Olha, muita gente... Que é o que aconteceu no Musclemania. Isso falando mundialmente. Cara, o que acontecia na IFBB. Para quem não sabe, eu acho que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo não sabe. Quando eu me tornei profissional em 2007, a gente tinha que passar pelo campeonato mundial da IFBB. E eram feitos doping nos campeonatos. Cada campeonato, a gente viajava com a maior referência, a maior autoridade de doping no Brasil, que se chamava Eduardo De Rose, era o cara do Comitê Olímpico, ele viajava junto com a gente. Pode crer. Cara, era até irônico, porque eles brincavam e diziam que é igual tu entrar num puteiro e fazer teste de virgindade. Né? Pra ver se acha alguém lá. Mas a verdade é que existia... na competição, eles faziam diversos tipos... Era sorteio. Por exemplo, teve um campeonato na República Tcheca que eles decidiram na hora que eles iam testar os 5 primeiros. E aí os 5 primeiros são testados. Teve... Na Coreia, onde eu fui campeão mundial, era sorteio. Tu colocava a mão lá na bolinha e pegava a bolinha branca, passava, pegava amarelo, a bolinha laranja, tu ia pro doping. Eu saí do palco, os 3 finalistas saíram do palco. Eu lembro que eu fui campeão nessa ocasião, o Serafim ficou em terceiro. O cara veio com um saquinho, eu coloquei a mão dentro do saco, peguei lá a bolinha branca, o cara falou, pode seguir pro overall. E o Serafim pegou a bolinha laranja, falou, pode seguir aqui naquela porta, e foi fazer o teste. Então, a gente, cara, fazia de tudo, ou seja, era um campeonato para burlar o doping. A gente parava, a gente fazia o uso de hormônios, mas a gente conhecia o tempo de vida. Não é meia vida, era o tempo de detecção de cada droga. Eu lembro que para esse campeonato do Mundial eu fiquei, sei lá, 1 mês sem usar nenhum tipo de testosterona, usava algumas coisas orais, mas assim,
Cara, eu acho que isso não é a essência do natural, entende? Exato. Então, acho que a Federação Natural ela não vem para o cara poder... não é um campeonato de quem conhece mais sobre drogas e o tempo de detecção de cada uma delas. Né? Exato. É que nem o Jorlan falou, acho que é muito mais a filosofia do natural. Isso. Mas a minha pergunta ainda e a minha dúvida é como que isso vai ser gerido pela entidade. Eu não sei. Eu trabalhei com luta. Então, no UFC teve uma época que era no dia da luta. Então, o que os caras faziam? O cara simplesmente pegava uma droga que não era detectada a tempo, ele fazia todo o camp, tirava no final e não era pego. Quando passou a ter teste surpresa, aí ferrou. Sim. Aí não teve o que fazer. Isso aí eu acho que é então, uma coisa teste surpresa é uma coisa que tem que ter. Mas é muito caro. Né? Só que é caro. Só que daí é uma organização UFC, né? Tipo, envolve muito dinheiro. Só que conforme o fisiculturismo natural vem crescendo, vai ter essa questão vai ter que acompanhar, né? Isso aí será que o fisiculturismo está preparado para bancar isso? Porque, por exemplo, testes surpresas, imagina, os atletas eles vão ter que dizer onde eles estão em todas as épocas do ano, porque é assim que os lutadores fazem. Né? Eles ligam e falam, tu tá em tal cidade, vai ter um representante lá do UFC que vai lá testar o cara, sei lá, no início do ano. E aí, durante o ano, o cara passa por 4, 5, 6 testes para garantir que o cara não fez uso de nada. Não, e às vezes assim, os caras... Eu estava em Curitiba nessa época, tinha uns atletas lá em Curitiba. Então eles avisavam, a gente vai estar aqui hoje, tal dia a gente vai estar aí. Daí ele tinha que ficar na academia. Eu lembro que uma vez eu liguei para ele, vamos treinar em tal lugar hoje, não posso. Tem que ficar aqui na academia de luta que os caras vão vir a qualquer hora. E ele tem que estar lá. E tem outra questão também, tem muito atleta que não é natural, mas ele não tem o potencial para brigar ali na NPC. Mas daí ele se diz natural porque ele se dizendo natural, ele tem um físico que, tipo, para um nível natural, ele se sobressai. Então ele consegue ter um destaque, talvez ele consiga patrocínio, ele consegue ter um retorno. Então tem muito cara que usa essa também, né? Então. Vai ser um problema. Né? Vai ser um problema isso daí, cara. Não sei. É uma discussão, porque assim, o doping ele evoluiu de uma maneira que realmente qualquer tipo de substância eles conseguem detectar. O problema, na minha opinião, é o custo e a logística, como é que vai ser feito isso, né? A Amanda Marques está aqui na live. E a gente tinha um projeto com a Amanda dela ganhar o Procard dela natural. E na FBB, né, na época ela estava na FBB ainda, tinha o doping. Então ela nunca tinha usado um Masteron, uma Oxa, mas na finalização a gente colocava um clenbuterol, uma espirulactona. Aí no Equador ela ganhou a categoria e foi pega. Aí ela foi suspensa por espirulactona e clenbuterol. Só que daí, tipo assim, tinham outros atletas que não foram pegas e você via que a cara mudada ali, tipo, não era de natural. Sim, claro. Então, às vezes acontecia. O Arouca, porque ele competiu na FBB, ele não tinha condição nenhuma de investir. Então, assim, ele se preparou para um sul-brasileiro com uma dura por semana. Foi campeão overall e foi pego no doping, foi suspenso. Nossa. Então, às vezes acontecia isso, o cara, tipo, usando um negocinho, caía e passava o cara que tava... Cara, tinha uma frase que a gente falava, a gente não, teve um atleta que falava, não vou dizer o nome, ele falava pra mim que no campeonato mundial era mais importante passar na prévia do que passar no doping. Ele falou assim, eu prefiro passar na prévia e não passar no doping. Eu já ouvi isso. Cara, mas isso que ele fala é muito verdade porque reflete a mentalidade de muita gente. Então, imagina, por exemplo, uma competição, agora nós vamos entrar em outro aspecto, outro ponto de vista ainda. Uma competição onde realmente eles conseguem detectar que o cara não é natural. Mas, cara, eu, por exemplo, já fui prejudicado porque o atleta que ficou em segundo lugar no Mundial, ele caiu no doping e eu de terceiro subi para segundo. Mas eu já estava em casa com o troféu terceiro lugar. O tempo não volta. Então, por exemplo, o cara foi lá, ficou em segundo, totalmente natural. O cara que caiu no doping, o cara que ganhou, foi testado e ganhou o título. Beleza. Foi testado, perdeu o título. O cara que ficou em segundo venceu. Cara, mas já acabou. Ele não tem mais a foto do palco também. Não, eu tenho um depoimento que é engraçado. Eu estava em 2014 em Brasília, acho que eu estava morando já, não lembro. E aí teve um Mundial lá. O Rádio Chopin nem era pro ainda. Estava na categoria de 85, 90, não lembro agora. E aí todo mundo dominado dos árabes ganhou, né, a categoria. Aí ficou aquele overallzão. Foi. E o Kai Green estava na plateia até, estava assistindo. E eu estava lá também.
E aí teve o overall. Só que rolando o overall, eu tô vendo aqui o comitê chegando e já indo pra lateral do palco, né? Todo mundo de branquinho, crachá. Mundial da FBB. Mundial da FBB. 2014, isso. Aí ganhou o cara da pesada, gigante, cabeludinho, enorme. né? Não, era um careca, lisa. E aí ele já ganhou e ele ficou olhando assim, né, pra lateral, né? Aí ele comemorou de um jeito, assim. Comemorou, pegou o troféu, botou no chão, botou a mão na cintura, ficou olhando. E aí saiu com a galera. Desceu a escadinha desse jeito que o Edu falou. O cara já botou o baldinho aqui, ele ficou olhando, tentou meio que, né, tipo, argumentar. Aí o cara, não, tipo, só viu o gesto, assim, eu tava olhando pela lateral. Ele foi, botou, aí tirou a branca. Ele comemorou mais, mais que o título. do que o overall. Foi mais, eu vi, o cara pulou assim, aí que ele chorou. Aí começou a chorar e tal, entendeu? Eu ri muito, cara. E nesse campeonato, o cara da 90, Edu já disputou com ele, não lembro o nome dele agora. Ele fugiu pelo basculhante do banheiro, cara. Veio todo ralado assim, Nossa. ó. Aí perdeu o título, foi pro, né? Aí ele não voltou pro overall, ele ganhou a categoria e mandaram o segundo colocado pro overall. Muito louco isso, né? E é que o Edu falou, não volta o tempo, né? O cara foi lá, não, ganhei uma categoria. Só que aí ele entrou no banheiro e fugiu pelo basculhante, meu irmão. Aí depois ele voltou, só que ele não fala inglês, ele é até da Panata. Ele é da Panata, encontrei com ele lá em Dubai. Aí falei assim, alguma coisinha, que ele fala pouco inglês. Falei, lembra de mim? Não sei o quê. Ele falou, lembro, não sei o quê e tal. Aí eu falei, caraca, bro, é muita louco, muita história engraçada, mano. E isso é uma de várias, é porque eu não vou colocar aqui o que eu sei, né? Mas tem muita coisa louca aí. E também tem a questão que, assim, que o doping é o sorteio, daí você pode escolher o campeão ou chegar aleatoriamente em alguém. Sim. Aí nessa hora rola sacanagem quando eles querem ferrar com algum atleta, né? Também tem isso. Então, acho que quando se trata de federação natural, para quem não está entendendo nada, porque a gente está falando de IFBB e doping, os campeonatos mundiais da IFBB, quando era uma entidade só, ela tinha o doping no campeonato mundial. A gente era submetido ao doping. Depois que a IFBB se desvinculou, e aí veio o Muscle Contest, e a IFBB foi para o lado e a NPC para o outro, aí sim, aí não teve mais isso, mas os campeonatos existiam doping. Só que, na verdade, cara, era aquela coisa. Alguns atletas assinavam o documento. Eu, por várias vezes, já fui lá no quarto presidente e assinou o documento sem fazer doping. Eu já tirei a bolinha branca, eu já passei por tudo assim. Ou seja, cara, existem diversas formas de burlar o doping, mas eu acredito que quando a gente fala em federação natural, eu acho que... ali era como eles queriam transformar em esporte olímpico, né? Tinha que mostrar que tinha o controle. Sim. Era isso, né? Tem muita pauta em cima disso, né? Aí o cara leva a família inteira, faz um puta negócio legal, promove o esporte, perde o campeonato para um cara que vai cair no doping e aí? Tem isso também. É muito louco. Aí o doping funcionou, mas o prestígio do evento, né? Então, assim, são as dificuldades, as objeções que a galera vai encontrar. Eu tinha uma vontade de convidar eles para vir aqui discutir esse assunto com a gente, né? Eles podiam vir aqui. Acho que é legal. Mas é inegável, cara. Com o crescimento do esporte natural, o doping, o controle vai ter que vir junto, senão vai matar o esporte. Beleza. Eu vou... será que vocês conseguem trazer o Alfredo aqui para trocar uma ideia com a gente? O Ícaro? Seria muito legal eles poderem estar aqui falando sobre isso, né?